Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro podcast Igualdade em Foco. O tema de hoje é Direitos Humanos. Eu sou Ana Ribeiro, do Gabinete de Comunicação e membro da equipa da Igualdade da Vida Local da Câmara Municipal do Montijo. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado anualmente a 10 de dezembro. Celebra-se neste dia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada a 10 de dezembro de 1948. A declaração surgiu como um alerta à consciência humana contra as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi com o objetivo de evitar que os genocídios e outros horrores que foram cometidos nesta guerra acontecessem novamente que a recém-criada Organização das Nações Unidas resolveu organizar um documento que enumerasse direitos básicos para toda a humanidade. A declaração foi elaborada por uma comissão da Organização das Nações Unidas, liderada por Eleanor Roosevelt, embaixadora dos Estados Unidos da América, e representantes da União Soviética, Canadá, Taiwan, Reino Unido, Chile, Austrália, França e Líbano. Portugal assinou a declaração a 22 de setembro de 1976. Atualmente, a ONU é composta por um total de 193 países membros, todos signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração contém, ao todo, 30 artigos, que abordam questões relativas à liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito à propriedade, condenação de práticas como a tortura, a escravidão, entre outros. Não se pode negar que a Declaração dos Direitos Humanos foi um avanço para a humanidade. Também é inegável que a humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer, quando o assunto é a construção de uma sociedade humanitária e justa. Apesar de todos os avanços, os direitos humanos continuam a ser violados pelos conflitos, desigualdades, racismo e outras atrocidades que continuam a existir à escala global. Continua a ser premente a celebração desta data, assegurar a longevidade deste compromisso, porque a Declaração dos Direitos Humanos é um documento fundamental na luta por um futuro melhor, mais justo e igualitário para todas as pessoas. Hoje temos como convidadas 6 membros da equipa para a Igualdade da Vida Local da Câmara Municipal do Montijo, que nos vão relatar quais os artigos da Declaração dos Direitos Humanos que consideram mais basilares. A equipa é constituída por um total de 10 elementos, que têm como competências propor, conceber, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as medidas e as ações desenvolvidas no âmbito do Plano Local para a Igualdade e Cidadania. Temos connosco Ruth Marcelino, responsável pela Divisão de Desenvolvimento, Solidariedade e Promoção da Saúde da Câmara Municipal do Montijo, Marina Birrento, conselheira para a Igualdade da Câmara Municipal do Montijo, Filipa Paz, do Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante, Ruth Barão, do Gabinete da Juventude, e Ana Reis, da Galeria Municipal. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Ruth Marcelino, boa tarde. Boa tarde. Quais são os artigos que escolheu? Ora, todos os artigos da Declaração Universal são muito importantes e valem por si próprios e em si conjugados uns com os outros. Porque o que a Declaração tem de verdadeiramente inovador na história da humanidade é que pretende garantir a cada ser humano o respeito dos seus direitos, ou seja, o respeito da sua dignidade, que se deve apenas ao facto de a pessoa ser pessoa. Portanto, não depende de qualquer uma das suas características, seja de nascimento, seja adquirida, não depende da sua raça, do seu género, da sua cor de pele, da sua religião. A pessoa tem todos estes direitos simplesmente porque nasceu pessoa. Ora, se todos estes direitos são muito importantes, eles nunca poderão existir se não estiverem realizados 2 dos últimos direitos que vêm elencados na Carta, que é o artigo 28 e o artigo 30. O artigo 28 diz que toda a pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. Ou seja, tudo aquilo que se disse anteriormente cairá no vácuo se o mundo estiver mergulhado no caos ou se o local onde a pessoa se encontra a viver estiver mergulhada no caos, porque aí não existirá ninguém capaz de garantir os seus direitos. E aí voltará a reinar novamente a lei do mais forte. Porque, no fundo, a Carta depende
da ordem. E estes direitos só poderão ser usufruídos se houver uma ordem estabelecida que permita esse usufruto. E o artigo 30 diz que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Isto remete-nos para aquela questão que se põe muitas vezes, que é, então, mas se eu tenho o direito de falar, posso ter o direito de defender aquilo que eu acho, não importa o quê. Sim, desde que isso não ponha em causa o usufruto dos direitos pelos outros. E é aquela questão muitas vezes posta nas democracias, se é lícito ou não que as democracias impeçam aqueles que querem destruir as democracias de o fazer. E no fundo é para isto que remete este artigo da Carta, na minha opinião. Para usufruir de todos estes direitos, temos que respeitando todos os outros e as outras pessoas também. E do meu ponto de vista, a Carta só é passível de ser realizada e os direitos nela elencados efetivamente gozados se as pessoas viverem em democracia, porque só aí poderão realmente ter direito à liberdade de expressão, direito à livre associação, direito à dignidade, todas aquelas questões que são postas na Carta. Todos os outros direitos em volta, não é? Ainda que possa não conseguir ter trazido, pelo menos em alguns locais, e muitos deles, todos os direitos que estão elencados na Carta. Mas nós também temos que ver que esta Carta é uma Carta programática, ou seja, enumera aquilo que idealmente se pretende alcançar. É um desígnio, um objetivo para o qual a humanidade deve caminhar, deve ter em vista que tem que construir sociedades e práticas que, idealmente, permitirão a todos os seres humanos usufruir destes direitos. E é para isso que todos temos que trabalhar no nosso dia-a-dia. Muito bem, muito obrigada. Filipa? Olá, Ana. Boa tarde. Tudo bem. Então, que artigos é que trouxeste para nós? Bem, eu vou falar sobre o artigo 14, número 1. Toda a pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e beneficiar de asilo noutros países. Ora bem, eu destaco a importância deste artigo e no mundo em que vivemos, considerando que a comunidade internacional tem que reconhecer a dignidade de todos os seres humanos e agir em solidariedade para proteger todos aqueles que enfrentam ameaças graves à sua integridade física, à sua liberdade e segurança nos próprios países. Portanto, este artigo fala do direito da pessoa procurar proteção noutros países. Invoca a importância fundamental, lá está, de proteger indivíduos perseguidos e vulneráveis nos seus países de origem, em função da raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertença a determinado grupo social. Ao garantir o direito de asilo, a comunidade internacional reconhece, então, assim, uma responsabilidade compartilhada de proteger os direitos humanos em todo o mundo, porque as pessoas que procuram proteção noutros países é porque os direitos humanos não estão a ser assegurados no seu próprio país. Claro que no mundo em que vivemos, na globalização, e há uma evolução contínua. A interpretação e implementação do direito de asilo evolui com o tempo. As mudanças climáticas, conflitos armados e violações generalizadas dos direitos humanos podem criar novos desafios que exigem a todos nós uma adaptação constante, também das leis e políticas de asilo para garantir uma proteção efetiva. Devo mencionar também que a ascensão de partidos políticos de extrema-direita, em alguns países europeus, trouxe consigo políticas anti-imigração e anti-asilo. Portanto, este direito, ele pretende que se assegure esse direito, porque esta viragem à extrema-direita, lá está a anti-imigração, anti-asilo, a recusa em receber refugiados. Portanto, esses partidos muitas vezes incutem medos em relação à estabilidade dos próprios países, gera preocupações relacionadas com a segurança, a perda da identidade cultural, sobrecarga nos sistemas de bem-estar social
e pode resultar em políticas que desafiam os princípios fundamentais desta declaração. Portanto, é essencial que haja um diálogo construtivo em busca de soluções que respeitem os princípios fundamentais dos direitos humanos, tão essenciais para enfrentar os desafios associados à imigração e ao asilo na Europa. Ana Reis, bem-vinda. Obrigada. Qual é o artigo que nos trazes? Ora, eu escolhi aqui o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos diz que todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Ora bem, o que é que isto implica? Implica a liberdade de ter opiniões sem interferência, a liberdade de procurar, receber e transmitir informação e ideias, seja de forma oral, por escrito ou impressa, ou até como uma expressão artística, através de qualquer meio de informação e sem limitação de fronteiras. É isto que nos diz este direito. Só que é importante perceber que, hoje em dia, mais do que nunca, é importante que as pessoas percebam que os direitos também têm responsabilidades e devem ter também algumas restrições. E essas restrições, que devem ser consagradas na lei, devem estar previstas na lei, são absolutamente necessárias. Porque nós percebemos hoje em dia, através das redes sociais, os discursos de ódio que acontecem, as pessoas dizem tudo e mais alguma coisa que não pode ser dito. E essas restrições visam o quê? Visam o respeito dos direitos e da reputação dos outros e servem para salvaguardar a segurança nacional e a ordem pública e para salvaguardar a saúde e a moralidade públicas, porque há outros direitos que nós temos de respeitar. São os tais interesses de segurança nacional, a integridade territorial e a segurança pública, a prevenção da desordem ou do crime, ou a proteção da saúde ou da moral, assim como a privacidade das pessoas, impedir também uma coisa que nós também assistimos hoje em dia, porque ninguém respeita, que são as informações confidenciais que são ventiladas pela comunicação social e que as pessoas que estão nesses locais deviam preservar. E nós já percebemos as consequências que isso traz, nomeadamente aquilo que falou a nossa colega, o aumento de partidos de direita e por aí afora, porque as coisas não correm os trâmites normais que deviam correr. Pronto, em relação aos direitos, eu também gostaria de falar que, como diria o John Stuart Mill no seu livro sobre a liberdade, ele diz que o único propósito para o qual o poder pode ser exercido legitimamente sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é evitar os danos aos demais. E também temos que pensar aqui no chamado princípio da ofensa. A liberdade de expressão e informação é um dos direitos, liberdades e garantias consagrados na nossa Constituição portuguesa, porque eu queria referir aqui a situação de Portugal, e porque recebe a proteção dos instrumentos jurídicos internacionais e europeus na matéria de direitos humanos. Quero também aqui dizer que a liberdade de expressão não tem só a ver com aquilo que nós falamos, tem também a ver com o direito à informação, ao nós buscarmos informação e de sermos informados sem qualquer discriminação, impedimento ou limitação. Para finalizar, gostaria de dizer às pessoas que a liberdade de expressão cessa quando se traduz numa ofensa injustificada à integridade moral, ao bom nome ou à honra de outra pessoa. A Constituição garante a todas as pessoas um direito de resposta, retificação, bem como o direito a uma indenização por danos eventualmente sofridos. Gostaria que as pessoas percebessem que conhecer os nossos direitos é poder lutar por eles. Se nós não os conhecermos, não podemos lutar por eles. Devemos saber porque é que lutamos. E a liberdade de expressão com respeito. A liberdade de expressão com respeito. Aliás, a liberdade de expressão está absolutamente
associada à democracia. Democracia sem liberdade de expressão não é democracia. É um daqueles direitos que, quando começa a ser limitado, nós temos que tomar muito mais atenção, porque pode estar em causa a democracia. Bem-vinda, Ruth. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite por estar aqui presente hoje. Obrigada eu por vires. Conta-nos que artigo é que escolheste. Então, olha, eu escolhi o artigo número 1, que diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Escolhi este primeiro artigo porque é o primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a partir daqui elencam todos os outros até ao 30º artigo. Fala em fraternidade, que é uma coisa que neste momento se está a tornar uma palavra quase inexistente. Olhamos para o lado e para a história, as guerras, tanto na Ucrânia como na faixa de Gaza. Portanto, isto é uma coisa que nos preocupa. Este artigo também estabelece a base para a dignidade humana e em guerra não há dignidade. A história recente e a história passada mostram-nos isso também com a escravatura, com a colonização e com estes demais aspectos. Portanto, o artigo número 1 reconhece que devemos ser todos respeitados, independentemente da raça, da cor, do credo, do género, da nacionalidade ou qualquer outra condição. Portanto, todos nascemos livres com o direito de poder escolher quem somos, o que queremos ser e o que fazemos. Basicamente é isto. Eu estou a ser o mais clara e sucinta no meu raciocínio. Vou-te fazer só aqui uma rasteirinha, porque és da juventude. Oh, meu Deus! Não! Eu gostava de saber a tua opinião, se a juventude tem a plena noção dos seus direitos. Sinceramente, eu acho que não. Acho que ainda ando ali um bocadinho à procura. Cada vez mais estão a ter noção, estão a tentar identificarem-se e a ser mais cultos relativamente aos seus direitos, mas também têm que ser cultos relativamente aos seus deveres, porque é uma balança, não é? Ou 2 pesos e 2 medidas. Daí também a importância das campanhas que estamos a fazer. Com certeza, com certeza. Elucidar, educar, em todas as vertentes. Muito obrigada. Nada, o prazer foi meu. Marina, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu. Depois de tudo aquilo que foi dito, acho que parece-me interessante fazer uma espécie de uma nota conclusiva e não esquecendo aquilo que foi a campanha do 10 de dezembro, que é no fundo a nossa lembrança para os direitos humanos, e lembrar a juventude da nossa Constituição da República, onde o princípio da igualdade está bastante evidente, não é? O princípio da igualdade e não discriminação mereceu reconhecimento a nível constitucional logo na versão original da nossa Constituição. Lembro outra vez aquilo que tu disseste no preâmbulo, que para ser Estado parte das Nações Unidas temos que ser signatárias e signatários da Carta. E também lembro que tu também disseste que, se pensarmos bem, a Carta nasce em 48, não foi o que tu disseste? Exatamente. E, de facto, nós só fomos signatárias e signatários quando nos tornarmos livres na primeira versão constitucional, que foi em 76, a seguir ao 25 de Abril. Pronto, então, para fazer aqui um paralelo também com o nosso trabalho e por tudo aquilo que insta e que é o nosso maior objetivo, que é o nosso plano de ação para a igualdade na vida local, lembro que, decorrente do facto de Portugal ser Estado de parte nos principais instrumentos internacionais a que se vincula, em matéria de eliminação da discriminação contra mulheres e contra a defesa e promoção dos seus direitos humanos, lembro a nossa convenção que nos protege, que é a Convenção da CEDAW, Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e que este tratado, no fundo, é também mais um passo à frente naquilo que é o aprofundar destes tão famigerados direitos que se tanto procura através da Convenção dos Direitos Humanos e aqui a Convenção das Nações Unidas para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, que é a CEDAW. A CEDAW é um tratado internacional de direitos humanos que enuncia de uma forma abrangente todos os direitos das mulheres ao longo do seu ciclo de vida e das suas áreas de vida, concentra-se na eliminação e discriminação contra
as mulheres no gozo dos seus direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais e pretende a realização da igualdade substantiva entre mulheres e homens, baseando-se em 3 princípios: a não discriminação, as obrigações dos Estados-parte e a igualdade substantiva, a qual implica uma mudança estrutural e cultural das relações sociais de género mediante o combate aos estereótipos de género. Portanto, eu acho que essa é a nossa maior luta a nível até nacional, e lembro que as mulheres em Portugal são vítimas de abuso todos os dias, abuso sob a forma de violência, e que anualmente continuam a morrer mulheres, como nós sabemos. E, portanto, se estamos aqui para falar de direitos humanos, não nos podemos esquecer que temos que assegurar e garantir a segurança das mulheres e que a quebra dos estereótipos é talvez a tarefa mais importante neste momento, dentro daquilo que são o cumprimento das convenções. Portanto, em relação ao trabalho que a nossa autarquia faz, o nosso plano de ação tem no seu preâmbulo também o seu vínculo, quer à Estratégia Nacional e quer a todas as convenções às quais a Estratégia Nacional se vincula e que o Estado português se vincula, sendo ele também Estado de parte. E penso que é assim mais ou menos esta a ideia que eu gostava de deixar. Obrigada. Obrigada, Marina. Quanto a mim, resta-me desejar umas boas festas, lembrar que os direitos humanos são de todos e todas, e até o próximo dia 24 de janeiro.